Eu sou a Júlia, eu sou psiquiatra. Oi, eu sou a Márcia, eu sou terapeuta ocupacional e psicanalista. Nós somos da Das Doida. Estamos ligados ao Instituto IATDI, São Bernardo do Campo. E hoje a gente veio conversar sobre adolescência e suicídio. Júlia, por que o adolescente é tão impulsivo? Então, para falar sobre isso, a gente vai ter que falar do que acontece na adolescência no cérebro. A gente tem aquela ideia comum, né, de que são os hormônios que fazem a adolescência. É verdade, os hormônios são uma parte, mas uma parte muito importante é uma transformação que acontece e que vai ser conduzida pelo hipotálamo. O hipotálamo é um órgão que está dentro do cérebro e ele é informado por uma substância que o tecido adiposo produz e vai informar que há uma reserva energética no corpo e que esse corpo pode então começar a lidar com as questões da reprodução humana. O hipotálamo, então, ele vai agir em 3 outros órgãos especialmente e dar uma parte dos problemas que a gente tem. Quando você pergunta da impulsividade, isso vai estar relacionado ao sistema de recompensa. Como é que funciona o sistema de recompensa? Você tem o cérebro, toda a parte do seu corpo está sendo regulada pelo cérebro. E ele recebe essa informação, como é que está batendo seu coração, que respiração que você fez, como é que está o crescimento da sua unha, blá. Essas informações o tronco encefálico recebe e quando você tem atividades que resultam no desenvolvimento de uma situação prazerosa, um lugar chamado área tegmentar libera uma quantidade de dopamina no núcleo chamado acumbente. Qual o efeito disso? O efeito é que, olha, esta situação foi muito prazerosa, foi muito divertida. E o que acontece? Qual é a diferença da infância com a adolescência? Na infância, qualquer brincadeirinha diverte, qualquer situação te alegra. Na adolescência, isso vai mudar, porque você vai ter uma mudança estrutural desses órgãos. Então, os receptores que você tem para os neurotransmissores, eles mudam drasticamente. Então, no nível da recompensa, você precisa ter situações mais elaboradas para causar o mesmo efeito de prazer. Tem uma região do cérebro que chama os núcleos da base, que é bem no centro, que é um núcleo que faz a coordenação motora. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma capacidade motora incrível, na adolescência isso vai mudar, né? E a outra parte também importante é o amadurecimento do córtex frontal, que é a hora que você consegue reagir com uma atitude organizada para o problema que você tem. Então, a questão da impulsividade do adolescente é justamente o momento de transição. Ele ainda não consegue, diante de uma sensação, achar a resposta mais adequada. É justamente isso que ele está aprendendo nessa etapa. É por isso, então, que o adolescente tem uma maior facilidade em se viciar? Então, a questão do vício está justamente nesse órgão da recompensa. Porque, como ele não tem ainda um pré-frontal amadurecido para discernir sobre o que é melhor e o que é pior, ele acaba indo, um pouco Maria vai com as outras, né? Então, se ele está colocado para uma situação difícil, ele já não sente mais aquela alegria que ele sentia quando era criança, não se diverte com qualquer pirulito, com qualquer bolinha de sabão. Ele pode, então, começar a se divertir com coisas que são mais perigosas. Daí a necessidade da educação e do acompanhamento dos adolescentes. Então, Júlia, e por que então tem tanto jovem morrendo fazendo selfie? Justamente por falta de discernimento. O sujeito vê lá uma cena muito interessante, vai tirar uma foto lá do alto do edifício, de um despenhadeiro ou na frente do trem, exatamente porque ele não consegue fazer dimensionar que aquela situação pode colocá-lo em perigo. Tem alguma coisa que a gente, enquanto adulto, possa fazer que pode ajudar esse adolescente no momento em que ele está com todas essas questões aí na vida? Uma coisa muito importante é que a gente precisa saber que o adolescente não tem
exatamente condição de responder a todas as perguntas. Então, por exemplo, quando a gente pega a questão da maioridade penal, né? Não, mas a pessoa com 16 anos já pode dirigir, pode fazer? Sim, mas não necessariamente ela consegue responder adequadamente às demandas. O que acontece é que a adolescência coincide com o tamanho maior, o tamanho máximo do cérebro no começo da adolescência. Essa reformulação que acontece nos órgãos do cérebro vão ser graduais. Você vai estar madura mesmo aos 30 anos, né? A gente ainda fala assim, não, maioridade aos 21. Aos 21 você sequer tem maturidade de uma parte do seu pré-frontal que você só vai ter aos 25 anos. Agora, um entendimento bom, funcionamento do cérebro, que é capaz, que consegue responder às demandas, isso vai acontecer só aos 30 anos. Tá, então a gente entende que todos esses fatores são muito importantes e acabam agravando qualquer coisa que aconteça com esse adolescente, porque na verdade existe uma pressão externa para que ele já responda nesse lugar de adulto quando ele ainda não está preparado para essas respostas. Isso a gente vê especialmente na questão do suicídio infanto-juvenil, né? A gente tem, por exemplo, no Japão, a história do Setembro Amarelo está muito vinculado à educação no Japão. Por quê? Dia 1º de setembro começam as aulas. É o dia de eleição de suicídio. Então, a gente tem, de 72 a 2013, 18 mil jovens japoneses se suicidaram. 130 deles no dia 1º de setembro. Né? Se você vai para a Índia, esse índice são 135 mil suicídios em 2015, sendo que 40% deles foram pessoas de 10 a 30 anos. Na Coreia, esse índice tem níveis epidêmicos. 32 habitantes por 100 mil, 32 suicídios por 100 mil habitantes. Isso, para vocês terem uma ideia, em São Paulo, o nível de homicídio é 10 por 100 mil habitantes. O Brasil é um país com maior nível de homicídio, com 49 homicídios por 100 mil habitantes. 32 suicídios por 100 mil habitantes é uma catástrofe, né? Especialmente atingindo a idade de jovens. E é isso que eu acho que é importante para a população saber, gente. Como que a gente consegue estar mais próximo desse jovem, Júlia, e poder prevenir e evitar esse tipo de acontecimento? É importante estar próximo do jovem, conversar com o jovem, instruir, entender que a educação pode ser mais demorada do que a gente gostaria que fosse. E aí tem uma expectativa e uma fala que a gente ouve muito por aí, de que o esporte pode ser um fator importante e benéfico na vida, principalmente no adolescente. Tem alguma coisa ou alguma idade que o esporte favoreça e pode ajudar nesse adolescente? Então, o esporte, ele vai ser... Os gênios musculares, como a gente conhece, né, esses atletas que são um fenômeno, eles se manifestam na infância. Na adolescência você também tem uma perda enorme de neuroreceptores para essa habilidade esportiva, muscular. Mas quando você mantém atividade física e com empenho no desenvolvimento das habilidades, é mais fácil para o jovem conseguir se organizar e se tornar um adulto maduro e responsável. Ok, acho que Tem mais alguma coisa que você pode contribuir com a gente? Eu acho que o importante é você ter paciência com os adolescentes, porque eles não são chatos porque querem, eles são chatos porque eles não conseguem ser diferentes. É isso daí.